estão ligados às suas vitórias, você pega esse espírito, que espírito é esse? Diga, eu bebo do espírito, da palavra profética para 2024, a unção de Josué está sobre a minha vida e eu creio nisso. Amém? Graças a Deus. Vamos nos sentar. Graças a Deus. Diga comigo, por favor. Deus é atraído pela fome. Deus é atraído pela fome. E a fome, ela simboliza uma busca, uma necessidade de crescimento espiritual. Então Deus, ele só é atraído quando nós buscamos essa necessidade, quando nós desenvolvemos essa necessidade dele. Então isso vem de uma maturidade espiritual, que nos faz pagar o preço certo, que nos faz perseguir as coisas certas. A maturidade espiritual é um crescimento contínuo no Senhor. É um crescimento contínuo da presença do Senhor, de agradar o Senhor. Porque o Senhor, a palavra diz aqui em Romanos 8:14, diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então eu somente me torno filho de Deus quando eu sou guiado pelo Espírito de Deus. Então, essa é a mentalidade. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, eu não posso falar que eu sou filho de Deus se eu sou guiado por outras coisas. Eu tenho que ser guiado pelo Espírito certo, pelo Espírito Santo. Porque nem todos são guiados pelo Espírito Santo. Muitos são guiados por sentimentos, muitos são guiados pelas vontades, pelas opiniões, são imaturos espiritualmente. Paulo fala aqui em 1 Coríntios 13:11, diz assim: quando eu era menino, falava como um menino, pensava como menino e raciocinava como um menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Então, isso mostra a maturidade. Quando nós ainda somos imaturos espiritualmente, nós somos crianças espiritualmente, nós somos meninos na fé. E nós só vamos conseguir crescer, desenvolver a partir do momento que nós nos alimentamos da coisa certa e crescemos. Isso vem do quê? Vem da fome. E tudo na vida é um desenvolvimento. Tudo é um exercício. Para tudo na vida nós precisamos de exercício. O crescimento físico, ele tem um limite. Eu não vou ficar mais alto do que eu já estou. Uma pessoa chega numa determinada idade da vida, ela não vai ficar mais alta. Mas a parte física, natural, ela tem um limite. Mas o crescimento espiritual, o crescimento intelectual, esse não tem limite. Esse crescimento na mente, o único que pode colocar uma limitação sou eu, é você. A maturidade, o crescimento espiritual, só você pode colocar um limite. Então a imaturidade, os desequilíbrios na vida, as atitudes imaturas no casamento mostram como está o nosso nível de fome do Senhor. Porque nós acabamos de ler que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, se eu continuo sendo guiados por aquilo que eu quero, por aquilo que eu estou com vontade, por aquilo que eu estou sentindo, eu mostro que eu continuo sendo uma criança, um menino. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu agia como menino. Quando me tornei homem, eu deixei as coisas de menino para trás. Então o Senhor está falando conosco que nós precisamos crescer. Nós precisamos sair daquela posição de crianças espirituais, de imaturos ainda, de pessoas que ainda estão esperando
que alguém nos faça alguma coisa, ou que algo se torne favorável, para que aí então eu tome uma decisão. Não, a palavra está falando que eu deixei as coisas para trás de menino, então agora eu faço as coisas como um homem, como uma autoridade, porque eu cresço, eu quero crescer. Nós vemos aqui na palavra, a passagem de 1 Pedro 2:19 diz assim: porque é louvável, é maravilhoso, é louvável que por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Então é louvável que por ter consciência de Deus a pessoa sofra, mesmo que seja injusto. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Então, que vantagem há uma pessoa reclamar da colheita errada que ela fez? Não adianta nada eu falar, nossa, o diabo está lutando muito contra a minha vida. Porque esses dias eu fui parado pela polícia e eu estava com a minha carteira vencida e ele me deu uma multa altíssima. E eu sou dizimista e ofertante. Então não adianta eu reclamar. Não adianta. Que vantagem é em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Eu errei. Como é que eu vou reclamar de algo que eu causei? Eu deixei minha carteira vencer, eu fui multado por isso, eu sei que eu não posso deixá-la vencer. Então que vantagem há? Diferente de um cristão que é maduro. Não, eu dei causa, eu dei motivo para isso. É diferente daquele que sabe, não, Senhor, eu não dei motivo. Eu estou aqui na fidelidade, estou sofrendo essa injustiça, mas eu sei que o Senhor vai me guardar, eu sei que o Senhor vai me dar um livramento. É diferente de eu estar simplesmente colhendo algo ruim porque eu causei essa situação. Mas a palavra nos mostra isso. Se eu fizer o que é certo, se eu for generoso, se eu plantar uma boa semente na vida das pessoas, e a pessoa retribui com maldade, com ingratidão, essa pessoa está sendo injusta comigo. Então eu serei recompensado. E o Senhor disse que bem-aventurados serão vocês quando inventarem mentiras, quando causarem injustiças, quando forem perseguidos. E os bem-aventurados são os dignos de serem invejados. Então, quando nós nos posicionamos, quando nós nos tornamos esses maduros espirituais, nós estamos nos colocando como os bem-aventurados, aqueles que são dignos de serem invejados. E aqui Pedro continua no 21. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Então o Senhor nos deu um exemplo, o Senhor sofreu, então para isso eu fui chamado. Então se Cristo sofreu por mim, Ele me deu um exemplo para seguir os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Então nós vemos aqui, o Senhor, Ele nos deu um exemplo. O Senhor nos dá parâmetros, a palavra nos dá uma base, você vai até aqui, você vai até ali. Ou seja, eu sei como eu tenho que agir. Cristo sofreu, Cristo me deu um exemplo. Por que Ele sofreu? Porque Ele cometeu pecado? Não, não foi achado injustiça em sua boca. Ele não cometeu erros, não cometeu pecado. Então Ele nos deu exemplo que nós, em determinados momentos, teremos situações difíceis. Mas nós temos o exemplo do Senhor Jesus, que se formos julgados e injustiçados, que nós vemos a sofrer, mas por conta de injustiça, nós seremos abençoados, seremos bem-aventurados. Porque isso nos traz o sofrimento, as lutas, isso nos traz dois caminhos. Ou eu pego aquele problema, aquela dificuldade e cresço com ela, ou eu pioro. Ou eu fico mais inconsequente.
mais distante do Senhor, eu uso aquilo para crescer. Então esse é o exemplo que o Senhor Jesus nos deu, para eu pegar aquela situação e usar como uma bênção na minha vida. Em 1 Pedro 3,8 diz assim: quanto ao mais, tenham todos, fala comigo por gentileza, o mesmo modo de pensar. Então tenham o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Então pensem, vamos todos pensar da mesma forma. Um cristão, ele vai pensar como Cristo. Então vamos pensar com uma cabeça. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos, sejam humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênçãos por herança. Então olha que coisa incrível. Nós fomos chamados para isso, para receber bênçãos, para sermos abençoados. Nós não fomos chamados para viver uma vida pequena, mas para isso eu tenho que ter o mesmo modo de pensar de Cristo. Amando meu irmão que tentou me prejudicar, não amando aquele que me ama também, que só me fez o bem, que é uma bênção na minha vida, não. Eu vou ser abençoado quando eu for humilde, quando eu for misericordioso, quando eu for compassivo, quando eu retribuir o mal com o bem. Não retribua o mal com o mal, nem insulto com insulto. Tem gente que bateu, levou, recebeu uma ofensa, ele devolve com uma ofensa. Tentaram prejudicar, ele também tenta prejudicar. E assim a pessoa vai vivendo como uma criança espiritual. Por isso que a vida não vai para frente. Porque toda oportunidade que ela tem para desenvolver, para crescer, ela dá as mesmas velhas respostas. Então nós estamos falando aqui que Deus é atraído pela fome. Isso é um sinal muito importante, pessoal. Porque o primeiro sinal que uma pessoa ela não está bem, a saúde dela não está bem, é quando ela perde a fome. É quando ela fica sem apetite. Quer dizer que ela está ficando mal, ela está ficando doente. Quando você perde a fome pelo Senhor, quando você perde o apetite pelas coisas espirituais, você está doente. Quando você não tem prazer nas coisas de Deus, quando tudo se torna um fardo, se torna cansativo, se torna longe, se torna demorado, se torna complicado, isso mostra que a minha vida espiritual está doente. Quando não há mais prazer nas coisas de Deus, mostra uma doença espiritual. Vamos ver um exemplo aqui em Mateus 16:13. Chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então estava todo mundo falando que Jesus era um monte de coisas. Mas Simão disse: você é o Cristo, você é o Messias, você é o Salvador, você é aquele que nós estávamos esperando há muito tempo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, isso não veio da sua carne, da sua percepção natural, mas isso foi revelado por meio de meu Pai que está nos céus. Então veja que por mais que Pedro, ele tivesse uma série de situações na vida dele, ele tivesse uma série de impulsividades e atitudes carnais, inclusive,
nós vemos que ele tinha uma fome do Senhor, ele queria estar com Jesus, ele queria a presença do Senhor lá. E aqui um outro exemplo em João 6,60. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura essa palavra, quem pode suportá-la? Então Jesus estava pregando uma palavra sobre obediência, sobre transformação. E muitas vezes a palavra vem, ela está nos confrontando, ela está pegando lá nos nossos erros, ela está pegando lá no nosso íntimo. E a palavra nos confronta, porque a palavra ela precisa vir com ela como um martelo. Ela vem despedaçando, ela como um fogo, ela arrebenta com tudo, ela consome com todas as coisas erradas nas nossas vidas. Então uma palavra de obediência, uma palavra de transformação, uma palavra dura muitas vezes. E alguns estavam falando, essa é a palavra dura, hein? Quem pode suportá-la? A maioria das pessoas tem buscado uma pregação que agrada a sua carne, que não exige muito, que te enche de promessas, que te enche de louvores, que te enche de uma série de coisas, mas a palavra ela vem para nos confrontar. Porque é o que nós já falamos, a Bíblia, ela não vem para eu me sentir bem. Ela vem para me mudar. Ela vem para me transformar. A palavra de Deus não vem apenas para me dar um conforto, ela vem para me dar um desconforto. Porque a pregação de Jesus e a pregação de João Batista, por exemplo, eram arrependam-se. Arrependam-se, mude. Mude o seu jeito de pensar. A gente já acostumou a viver de uma maneira, a gente se acostumou a pensar de uma maneira. Então, mudar dói, mudar é difícil. Mas mudar é necessário. Então eles chegaram numa situação de uma pregação do Senhor falando, essa palavra está difícil, hein? É complicada. De vez em quando aparecem pessoas que falam isso, né? Se a gente pregar essas coisas, as pessoas não vão gostar, as pessoas não vão ficar. E tem gente que cede. Tem pastores que cedem. Não vamos incomodar, não vamos mexer nessa área, não vamos falar sobre isso, porque isso é uma situação muito sensível. Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando lá no coração, queixando lá na mente deles. Poxa, difícil, não precisa de tudo isso. Jesus não precisa falar desse jeito. Queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Isso te ofende? Essas palavras te ofendem? Isso está te incomodando por quê? Porque está mexendo? O que está acontecendo? O Senhor está falando isso. Isso te incomoda? Isso te ofende? Isso te escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? Se você acha que isso é difícil, a palavra é difícil, imagina então quando você ver outras coisas. Se não vai te escandalizar muito mais. Se falar de mudança, se falar de obediência já te deixa incomodado, quanto mais se falar de outras coisas. Nós falamos agora há pouco, quando eu era menino, eu pensava, falava e agia como menino. Será que estaremos sempre na condição de meninos? Meninos espirituais, meninos emocionais, vamos viver sempre sendo homens imaturos, mulheres desequilibradas, vamos ainda levar a nossa casa de uma forma emocional, não espiritual? Vamos ainda conduzir a nossa vida, o nosso casamento, os nossos filhos de uma forma imatura? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida. Tem gente que está morto, porque não tem o Espírito. Não busca, não tem fome pelo Espírito Santo. 63. O Espírito da vida. Tem gente que está morta, porque não tem o Espírito. Porque só há vida quando há o Espírito Santo. Que foi como nós lemos aqui na primeira
Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se eu não sou guiado pelo Espírito de Deus, não sou filho de Deus, sou uma criatura de Deus. Se eu não sou guiado pelo Espírito Santo, eu estou sendo guiado pela carne, então eu estou morto, porque é o Espírito que dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. Mais claro que isso, impossível. Fazer as coisas da carne só vai me trazer problemas, prejuízos, derrotas, humilhação. O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são espírito e vida. Aquilo tudo que vocês acharam que era escândalo, aquilo tudo que vocês estavam recebendo como uma ofensa, é aquilo que vai te trazer espírito e vai te trazer vida. Então, se a gente não para e analisa a nossa vida, se as palavras elas têm nos trazido vida, se as palavras têm nos confrontado, e isso me tem dado mais força, então a gente tem algo muito sério. A gente está passando por uma fase muito, muito perigosa. Porque se a carne não produz nada que se aproveite, ela me confronta e eu me sinto incomodado e ofendido, então eu tô do lado errado. Eu tô ainda no coração, tô me queixando. As palavras que eu disse, as palavras que estavam te ofendendo, elas são o que te dá espírito e o que te dá vida. Porque um corpo sem espírito é um presunto, é um cadáver. Então, se eu tenho o espírito, eu tenho vida. Tem um monte de gente por aí que está andando, tem um coração que bate, mas está morto, não tem espírito. É um cadáver, é um zumbi. São pessoas infelizes, pessoas vazias, pessoas frustradas, derrotadas, porque não têm o espírito. Não pensam como o Senhor, não têm a mesma mentalidade que o Senhor, não são guiados pelo Espírito Santo. Não são filhos de Deus, não atraem a bênção de Deus. Deus quer abençoar os seus filhos. Se eu não sou guiado pelo Espírito de Deus, eu não tenho o Espírito de Deus, eu não sou filho de Deus, então eu não sou abençoado por Deus. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. Daquela hora em diante, daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Então veja que Jesus se indignou com aqueles discípulos, porque eles estavam considerando a palavra muito difícil. Então, nós precisamos ir para um outro nível. Que a palavra está vindo para nos elevar o nível de obediência, o nível de maturidade. E Jesus percebeu que tinha gente que não estava disposto, não estava aberto a sacrificar a sua carne. E nós estamos lendo aqui, o Senhor falou que o que nós precisamos é de espírito, é do espírito. Porque senão nós não temos vida. E Jesus disse o seguinte, Jesus perguntou aos 12, já um monte já tinha ido embora. E ele foi e olhou para os 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Para quem iremos, Senhor? Tu tens as palavras de vida eterna. E olha que coisa forte, nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Ele falou com muita autoridade. Vocês acham difícil a palavra? Vocês estão vendo um monte de gente indo embora? Vocês também não querem ir? Pedro disse, para onde nós vamos, Senhor? Nós vamos ouvir quem? Onde nós vamos encontrar o Espírito e vida? Onde nós vamos encontrar a palavra que nos muda? Onde nós vamos encontrar a mudança da nossa vida? Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Aquele foi generoso. Porque no final das contas, a gente vê que o único que sabia e cria mesmo, cria e sabia, era ele mesmo. Que ali tinha Judas, tinha Tomé,
Tinha gente que não cria e não sabia de nada. Isso é o crer, é o saber que sabe, eu sei que sei. Pedro, nós vemos aqui, ó, mais uma vez nós vemos o Pedro, aquele que era problemático, que muitas vezes falava bobagens, mas é o que tinha fome. O homem que, aos olhos de todos, talvez, era o mais destrambelhado, também era o mais faminto. Isso é muito importante nós analisarmos. Ele era o mais faminto. Ele tinha a revelação de Deus, ele tinha fome de Deus, ele tinha fome da presença de Deus. Nós cremos, eu creio e eu sei que és o Santo de Deus. Eu sei que você não é apenas um profeta. Quem os outros dizem que eu sou? Ah, dizem isso, diz que é Elias, que é João Batista, que é algum dos profetas. Não, tu és o Cristo. Eu creio e sei que tu és o Santo de Deus, que tu és o Salvador, que tu és o Messias, que tu és aquele que nós estávamos esperando há muito tempo. Então a resposta que ele deu a Jesus não foi revelada pela natureza errada de Pedro. A resposta que ele deu foi dada pela revelação dada por Deus. Nós cremos e sabemos. Então, enquanto todo mundo dizia que ele era tudo, menos o Santo de Deus, Deus revelou para Pedro, porque ele teve fome, que ele era o Messias, o prometido, o desejado. Então, pessoal, a fome é o que muda a nossa vida. A fome pela coisa certa. A fome pela mudança. A fome pela palavra. A fome por agradar a Deus muda a nossa vida. Então, enquanto nós não tivermos a fome certa, nós não teremos os resultados que nós falamos que gostaríamos de ter. Enquanto a nossa fome não for em agradar a Deus, se não for em crescer, em mudar, em transbordar na vida das pessoas, em pagar como numa moeda diferente, que a tendência de muitas pessoas é tentar sempre responder com a mesma moeda. E assim, muitas famílias não têm caminhado da forma que deve ser. Então, para nós termos uma família abençoada, nós precisamos da fome certa. Nós precisamos agradar a Deus. Nós precisamos nos tornar os homens que a palavra me diz que eu preciso ser. O sacerdote, a autoridade, a segurança, a cabeça, a liderança que a palavra me ensina. Para eu ter um casamento abençoado, eu preciso também ser a mulher que a palavra me ensina. Ter a sabedoria, ter o bom senso, ter a doçura do Espírito Santo. A mulher representa o Espírito Santo. Precisa quebrar o orgulho, precisa parar de ficar carregando mágoas, precisa parar de ficar carregando problemas, coisas velhas. A família precisa ser estruturada na palavra, na rocha. O investimento nos filhos precisa existir continuamente, diariamente. Se os filhos não têm fome da palavra, como é que nós vamos esperar que eles sejam bem-sucedidos? Mas essa fome vem dos pais. O paladar, quem dá são os pais. Então, se o filho falar, ele não gosta disso, não gosta daquilo, outro, é porque os pais não ensinaram o que ele deve comer, o que é bom para ele, o que é saudável para ele. Da mesma maneira, na vida, se não é ensinado do estudo, da disciplina, não tem uma rotina, obviamente eles não vão ser de estudo, eles não vão ter disciplina, eles não vão gostar de muitas coisas. Então nós temos essa oportunidade. Deus é atraído pela fome. Tudo na nossa vida vai ser uma fome. A fome é um desejo por mais. Você, para aprender a dirigir, precisou ter uma fome para aprender sobre aquilo. Você, para aprender a fazer um vídeo, você, para fazer uma comida, você, para fazer qualquer coisa, você precisou ter um interesse, uma fome em adquirir um conhecimento, perseguir algo, para que você pudesse fazer aquilo bem feito.
E a mesma coisa no Senhor. Se nós não tivermos fome por Deus, não adianta eu reclamar dos meus resultados. Foi o exemplo que a gente acabou de falar. Não adianta eu falar, eu sou dizimista, Senhor, eu sou ofertante, Senhor, eu não faço mal a ninguém, Senhor, mas eu estou com a minha carteira vencida. Aí o guarda me para, ele me dá uma multa, eu falo, mas por quê? Se eu sou dizimista e ofertante? Não, eu errei. Eu não fiz a minha parte. Como é que Deus vai poder fazer a dele? Eu não busquei a Ele com integridade, eu não fiz a minha parte com excelência, eu não abandonei aquelas obras erradas, então como é que eu quero que Deus faça na minha vida? Então eu preciso ajustar, eu preciso colocar um limite em mim mesmo, porque também uma fome exagerada é o que dá a glutonaria, que é pecado. Então você come, você vai ter problemas. Então a fome pela coisa certa, a fome na medida certa, a fome pela palavra, a fome por querer aprender, a fome por querer melhorar todos os dias, a fome em querer agradar a Deus, a fome para ser filho de Deus. E para ser filho de Deus, eu preciso adquirir o Espírito de Deus. Amém, pessoal? Fique em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados, com sua mão no coração. Eu peço que você fale com o Senhor neste momento. Será que você tem percebido a sua fome enfraquecendo, esfriando? Será que você perdeu a fome pelo Espírito Santo? Perdeu a fome por Deus? Aí você analisa a sua vida e vê que muitas coisas poderiam estar muito melhores. Por que não estão? Porque falta fome. Falta fome da coisa certa. Falta fome pela palavra. Falta fome por mudanças. Porque se eu não tiver a fome para mudar, tudo vai ser jogado no lixo, tudo vai ser em vão. O casamento vai acabar, os filhos vão se perder, a vida vai travar. Porque o Senhor vai abençoar os seus filhos. Se eu não sou guiado pelo Espírito de Deus, eu não sou filho de Deus. Se eu não sou filho de Deus, eu não recebo o favor de Deus. Vamos deixar para trás as coisas de menino. Os pensamentos de menino, a mentalidade de menino, as atitudes de menino, de um crente imaturo, um crente que não busca a Deus com toda a sua força, não busca com integridade, não busca com excelência, não busca com prioridade. Então, para nós realmente irmos para um outro nível, terminarmos esse ano de uma forma diferente, termos um ano incrível no ano que vem, não pode ser com a mesma fome. Nós precisamos exercitar isso. Quando você começa uma atividade física, você começa com aquele pezinho parece um ossinho de cachorro. Mas se você ficar lá 2, 3 anos com o mesmo ossinho, tem algo muito sério aí. Aquilo precisa desenvolver. Quando nós chegamos no Senhor, nós chegamos com o nosso pezinho de cachorro, com o ossinho de cachorro. Mas aquilo nós vamos desenvolvendo, nós vamos nos exercitando, nós vamos abrindo o nosso coração para que a palavra entre e nós seremos testados. Vou ser testado no meu caráter, eu vou ser testado na minha integridade, eu vou ser testado na minha convicção. Eu abandono os meus princípios rapidamente ou não? Eu entrego o meu poder, a minha paz para qualquer situação que aconteça? A esposa, o marido vem, está oprimido, fala uma palavra errada, eu vou lá e brigo, não quero nem saber, brigo na frente das crianças, xingo, quebro as coisas. Não, mas quando eu cheguei, eu era um menino. Mas um dia eu preciso jogar fora essas coisas de menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino, as coisas de imaturo, as coisas de desequilibrado, as coisas de pessoas impulsivas, sem domínio próprio. Mas por que muitos talvez ainda estão assim? Porque não tem fome. A carne, nós lemos, a carne não produz nada que se aproveita.
e mais o Espírito da vida. O Espírito da vida. Se eu tenho o Espírito Santo, eu tenho foco, eu tenho força, eu tenho disciplina, eu tenho uma mentalidade alinhada à vontade de Deus. Eu vou ser o marido que a palavra me ensina a ser. Eu vou ser a esposa que a palavra me ensina a ser. Eu vou ser o pai e a mãe que a palavra me ensina a ser. Eu vou ser o cristão que a palavra me ensina a ser. Então a palavra, ela vai nos moldando, mas eu preciso ter a fome. Eu preciso de fome. Eu preciso da fome do Senhor. Eu não posso passar a vida inteira comendo miojo, comendo sopinha. Eu preciso da comida certa, eu preciso da palavra que muda a minha vida. Senão eu vou passar uma vida inteira no mesmo lugar, sendo cobrado pelas mesmas coisas, vivendo os mesmos resultados, passando pelos mesmos problemas, pedindo pelas mesmas situações. Por quê? Porque eu não evoluo, eu não vou para outro nível, eu não exercito a minha fé, eu não passo nos testes. Como nós lemos aqui, nós fomos chamados para isso. Jesus nos deu um exemplo do que é ser cristão. Cristão tem sofrimento, mas tem recompensa, e é essa recompensa por boas razões que nós seremos recompensados, não por estar colhendo por más escolhas. Quem vive colhendo, passando por problemas, por más escolhas, esse não está ganhando nada, só está perdendo. Mas quando eu ganho, eu conquisto esse entendimento, e me torno cada vez mais um crente forte, maduro, casca grossa, que passa pelas situações, que rompe no que é necessário, que acredita de verdade na palavra, aí eu subo o nível, eu subo o meu patamar espiritual, e eu subo os meus resultados na vida. Então fale com o Senhor nessa noite, fale nessa oportunidade, e chame a atenção do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradar, eu quero, meu Pai, essa fome do Senhor, eu quero chamar a sua atenção, eu não quero mais viver da mesma maneira, Senhor, eu preciso do Senhor na minha vida, eu preciso do Senhor na minha vida. Tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, eu quero o Senhor na minha vida, eu quero romper, Jesus. Eu quero romper, Senhor. Aquilo que eu tiver que sofrer, eu vou sofrer, meu Pai, mas pelos motivos certos. E não por ser negligente, não por ser carnal, não por ser uma pessoa descontrolada, imatura, porque a carne não vai produzir nada que se aproveite, eu só estou perdendo. Mas quando eu entendo, eu pego a mensagem, e eu não me escandalizo com ela, eu não me ofendo com ela, mas eu vou lá. Para onde irei, Senhor? Vocês não querem ir também? Vão lá buscar a porta larga, vão lá buscar a palavra que te conforta, que te deixa num lugar fácil. Não, Senhor, nós cremos e sabemos que Tu és o Santo de Deus. Nós sabemos que esse é o caminho, nós sabemos que o caminho para uma grande vida, ela vai ter muitos desafios, mas é para uma grande vida. Diferente daqueles que passam por muitas situações, mas não chega a lugar nenhum, porque as escolhas têm sido as piores sempre. Então tome essa decisão em nome de Jesus. Senhor, eu quero essa fome, eu quero a fome pelo Senhor, meu Pai, eu quero a fome pelo Senhor, eu preciso do Senhor, meu Pai, não tem para onde ir, não tem para onde ir, Senhor, o Senhor é o caminho, só há um caminho, só há um lugar para buscar, meu Pai. Só há um lugar para buscar, só há um lugar para buscar, só há um lugar para buscar. Para onde irei, Senhor? Só para o Senhor, só para o Senhor, só para o Senhor, só para o Senhor. Só tem um lugar, meu Deus, só tem um lugar para buscar, é no Senhor Jesus. Eu te peço, meu Pai, tem misericórdia de nós. Que haja fome certa aqui, Senhor, em nome de Jesus. Que haja fome certa aqui, em nome de Jesus, Senhor. Que haja fome certa, meu Pai. Que haja fome certa. Que haja fome certa, 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 meu Pai.
Tem misericórdia de nós, meu Pai, nos coloca o temor, meu Pai, nos ajuda a crescer, nos ajude, Senhor, a ter as escolhas sábias, nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Ajuda, Jesus. Para onde iremos, meu Pai? Só para o Senhor, só um lugar, só um caminho, meu Pai, só uma posição, só uma direção que nós podemos ir, meu Pai, só para a sua direção. Que cada um aqui, meu Pai, creia e saiba que sabe, meu Pai. Que cada um saiba que sabe, meu Deus, o que tem que fazer, o que tem que buscar, onde tem que buscar, meu Pai. Nós não venhamos, Senhor, a perder a nossa vida, as nossas chances, por imaturidades, por bobagens, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Se cada um, meu Pai, analisar, será que temos fome ainda? Será que nós temos a fome certa, Senhor? Ou será que temos tido fome de outras coisas? Por isso que estamos tão fracos, tão vagarosos, tão inertes. Que haja fome certa, meu Pai. Que haja fome certa para que o Senhor derrame da sua graça, Senhor, do seu favor sobre as nossas vidas. Tem misericórdia, meu Pai. Tem misericórdia de nós, meu Pai. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, meu Pai. Tem misericórdia de nós. Me ajuda, meu Deus. Nos ajuda a ter a fome certa, Pai. Nos ajuda a ter a fome certa, Jesus. Nós precisamos do Senhor, meu Pai. Nós precisamos do Senhor. Tem misericórdia de nós, meu Pai. Tem misericórdia de nós, meu Pai. Tem misericórdia de nós. Nos ajuda a entender, meu Pai. Nos ajuda a enxergar as coisas, Senhor. Nos ajuda a enxergar as coisas, meu Pai. Nos ajuda a entender o que precisa ser entendido. Nos ajude a quebrar os paradigmas, meu Pai, os padrões errados. Tem misericórdia de nós, meu Pai. Que nós venhamos a nos encher da Tua presença, meu Pai, do Teu poder, do Teu Espírito, da Sua graça, Senhor, em nome de Jesus. Que nós venhamos atrair o Seu favor, meu Deus, para as nossas vidas. Derrama, Senhor, sobre as nossas vidas o Seu favor, meu Deus. Nós precisamos do Seu favor, meu Deus. Nós precisamos do Seu favor, meu Deus. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, meu Pai. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, meu Pai. Não há para outro lugar, meu Pai. Não há outro lugar. Não há outro lugar. Nós cremos e sabemos que Tu és o Santo. Cremos e sabemos que só há um lugar, só há um jeito. Só há um jeito de ser bem sucedido, meu Pai. Só há um jeito, tendo fome do Senhor. Tendo fome do Senhor, tendo fogo, Senhor. Tendo fome, dependência do Senhor. Então tem misericórdia de nós, meu Pai. Tem misericórdia de nós. Coloca o temor em cada coração, meu Pai. Que possamos estar aqui, meu Pai, cheios, poderosos, quentes, queimando pelo Teu poder, meu Pai. Tem misericórdia de nós, eu peço, Senhor. Derrama sobre as nossas vidas, meu Pai, a graça e o favor que nós precisamos. Coloca o temor nas nossas vidas, meu Deus, para fazer tudo o que nós precisamos. Nós precisamos do Senhor, meu Pai. Abra as nossas mentes. Se há ainda alguém, meu Pai, que talvez esteja sem fome, sem apetite pelo Senhor, que o Senhor venha despertar, meu Pai. Que o Senhor venha despertar essa pessoa. Que ela venha perseguir a coisa certa, meu Pai. Que ela venha sentir o cheiro do Senhor. Que ela venha sentir a fome do Senhor. Que ela venha perseguir o Senhor, meu Deus, para que o Senhor faça algo incrível nas nossas vidas. Para que o Senhor nos levante, o Senhor nos ajude, o Senhor nos abençoe, o Senhor nos favoreça, o Senhor nos capacite, meu Pai. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, meu Pai. Tem misericórdia de nós. Eu preciso, meu Pai, nós precisamos do Senhor. Tem misericórdia de nós. Que haja temor em cada coração, meu Pai, que nós venhamos a perseguir essa fome, que o Senhor, meu Deus, que nós possamos ser atraídos, meu Deus, e que nós possamos nos aproximar mais e mais e mais do Senhor, em nome de Jesus. Tem misericórdia, Senhor, eu peço. Coloca o temor em cada coração e nos ajude, Senhor, em tudo que nós precisamos fazer. Eu declaro, meu Pai, um povo cheio de fome, Senhor. Um povo cheio de fome pela Sua presença.
um povo cheio de fome pela sua presença, meu Pai. Que nós possamos ser cheios, meu Pai, permanecer cheios, meu Deus, que dia após dia nós possamos desenvolver, meu Pai, essa fome do Senhor, crescendo, meu Pai, exercitando essa fé, exercitando a maturidade espiritual, meu Pai. Eu declaro, meu Pai, respostas, eu declaro mudanças, meu Pai, eu declaro transformações nas nossas vidas, meu Pai, nas famílias, nos casamentos, meu Pai. Eu declaro maturidade na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Eu declaro, meu Pai, as mudanças que nós precisamos. Eu declaro, Senhor, as mudanças que nós precisamos para que elas sejam efetivas, meu Pai. Que elas sejam materializadas nas nossas vidas. Eu declaro respostas na vida de cada um de nós, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro visão, declaro sabedoria, declaro discernimento, declaro graça, meu Pai, na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, meu Deus. Obrigado por essa mensagem. Obrigado por essa noite. Nós te amamos e te agradecemos por tudo. Amém.